E aí, fião? Escutando aí, GOG, Fogo no Pavio, Dia do Trabalho, 1º de maio. Tô falando alto pra ver se o som chega aí, tá ligado? É, filho, e o Dia do Trabalho, que deveria ser um dia de reflexão, um dia no qual hoje pudesse fazer a reflexão sobre o trabalhador, como começou esse dia. Na realidade, isso começa em 1886, quando acontece uma revolta de trabalhadores norte-americanos, chamada Revolta de Haymarket, também chamado de Massacre de Haymarket, mais ou menos assim que deve se pronunciar isso aí. Isso foi no dia 4 de maio de 1866 em Chicago. Chicago, você sabe, faz parte da região industrial dos Estados Unidos, os Grandes Lagos, uma das maiores regiões industriais do planeta. E aí, nesse massacre, nessa revolta, os trabalhadores foram lutar pelos seus direitos. Vou ficar um pouco mais em pé, senão vai ficar só meu cabeção aí. Dos seus direitos. E aí pedindo 8 horas de trabalho, né, porque as jornadas de trabalho eram literalmente brutais. E aí, quando sempre tem revoltas e etc e tal, alguém soltou uma bomba, provavelmente ligado ao anarquismo. O anarquismo, que não significa bagunça, você vai estudar isso na sua escola, que é o anarquismo. E aí matou o policial, e aí no final, pelo menos aí vários policiais mortos, acho que mais de 7 policiais, 8 policiais mortos, 5, 6 pessoas mortas, mais de 130 pessoas entre policiais e civis feridos, 100 pessoas foram presas, 8 que foram presas ali por perpetrar o plano, foram 7 condenadas à morte e uma prisão de 15 anos. Aí um se suicida dentro da cadeia. Aí no final 4 vão morrer em 1887 enforcados, porque alguns têm comutado a pena para prisão perpétua, até que em 1893 o novo governador de Chicago, ele retira essas penas e acha um absurdo. Hoje parece que tem um monumento lá onde aconteceu essa revolta. E de certa forma isso influenciou muito, porque a Segunda Internacional de viés socialista dos trabalhadores, vendo todo esse processo, mesmo que os trabalhadores dentro de Chicago não apoiassem o socialismo, então eles elaboram então o 1º de maio como Dia do Trabalhador e não Dia do Trabalho. Aqui no Brasil, se não me falha a memória, foi Arthur Bernardes que realmente vai colocar o Dia do Trabalhador, mas aí Vargas, depois, com todo o seu processo, que em 1932 cria a famosa CTPS, Carteira de Trabalho, né, e Previdência Social, e aí depois Vargas, em 43, no dia 1º de maio, lança a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e aí, posteriormente, ele põe Dia do Trabalho. Então, ao invés, agora, parece uma coisa pequena, mas não é, ao invés de você priorizar o trabalhador, priorizava o trabalho e acaba ficando uma coisa mais festiva e muito esquecida. Mas os trabalhadores brasileiros, em tempo de Vargas também, não esqueçam, os sindicatos ficaram pelegos. Sindicatos pelegos são sindicatos subservientes ao governo. E você sabe que a máquina de Vargas, né, tinha um poder muito grande de censura e de perseguições políticas, né? Tinha até o famoso Filinto Miller, que era temido tanto quanto na década do regime militar, o Sérgio Paranhos Fleury, né, que era o delegado Fleury da UBAN. Mas voltando aqui, os trabalhadores brasileiros, a primeira greve geral, ao que parece, no Brasil foi em 1917, né? E isso aí com grande influência dos imigrantes. E depois, em 79, quando tivemos aí a paralisação geral e o Lula, que hoje é presidente, foi preso, baseado na Lei de Segurança Nacional, houve uma pressão muito grande dentro do Congresso para libertá-lo, e aí depois vai ser criado o PT, Partido dos Trabalhadores. Isso é histórico, não é ideológico, filho. Se liga nesse canal aqui, a gente só fala as coisas que são históricas. Mas aí começa uma situação do trabalho, um questionamento atual para o trabalho. Primeiro questionamento que nós temos hoje, não é o número de desempregados. Ah, mas aumentou a economia formal. Concordo, nós temos aí
talvez 7 milhões de desempregados pelo IBGE. Pelo SEAD realmente eu não sei os dados, procurei e não achei. Mas 7 milhões, 7 milhões e meio de desempregados ainda é um número muito elevado. Então isso precisa mudar. E muitos estão empregados com salários muito pequenos, porque o salário mínimo brasileiro simplesmente é risível. Hoje, segundo o DIEESE, deveríamos ter um salário mínimo de mais de R$ 7.200 para suportar a carga de uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Ainda, então a taxa de desemprego 7%, é uma das mais baixas, mas ainda é preocupante. O nosso salário médio, já falei, R$ 3.410 por mês, que dão mais ou menos 520, 530 dólares, isso é abaixo da linha de pobreza americana. E os questionamentos agora estão ligados primeiro, né? A chamada pejotização, a pessoa jurídica. Para as empresas é uma vantagem muito grande, porque elas não têm mais encargos em cima disso. Diminuirá sobremaneira os encargos e aqueles que defendem a ideia dizem que a empresa poderá produzir mais. Mas para o trabalhador que se pejotiza, ele perde todos os direitos trabalhistas que ele tem. Ele perde direito ao 13º, a férias, fundo de garantia por tempo de serviço, e etc, etc, etc. Então isto acaba causando a vulnerabilização do trabalhador sem ideologia, filho. Isso é uma realidade. Se você acha que não é realidade, então viva no mundo de Nárnia. Depois nós temos o problema da terceirização, quando no Michel Temer, em 2016 ou 2017, não me lembro mais, foi criada a reforma trabalhista. Quando eu falei para o pessoal, falei, olha, o pessoal fala da reforma previdenciária, mas esta daí acabará tirando muitos direitos de trabalhadores, e causou o achatamento salarial e não fez com que houvesse a diminuição do desemprego. Aliás, a pandemia chegou naquele momento e não teve, mas o que nós sabemos é que os trabalhadores são menos qualificados, ganham menos, e isso é um problema sério também. E outra situação que hoje nós temos aí no dia a dia é a famosa escala 6x1. Então o pessoal fala, trabalhamos 44 horas no Brasil, nós somos vagabundos. Aonde, meu filho? Na França se trabalha 35 horas por semana. Na Alemanha, na Suécia, trabalha-se 40 horas por semana. Alguém refuta, na Alemanha pode ser até 48, correto. Passaram-se das horas, dos 40 horas, as horas são pagas, as horas extras, com todas as situações que nós temos. Os próprios Estados Unidos está em torno de 40 horas. O Canadá é 40 horas, mas tem províncias que chamam 48, mas também com todos os encargos trabalhistas que decorrem dessas 8 horas extras. Então o Japão, que todo mundo fala que trabalha 40 horas semanais. No Brasil são 44, por isso que se trabalha de segunda a sexta e sábado 4 horas. Por um salário que realmente, quando comparado ao japonês e ao norte-americano, ao britânico, ao francês, é um salário risível. Alguém poderá refutar, mas o custo de vida lá é maior do que aqui. Não, você faz um poder de paridade de compra. Na realidade, o Brasil, você tem uma classe média que não vai se preocupar realmente aqui, e a classe trabalhadora lá embaixo, que às vezes ganha salários míseros. Eu já sei que você vai falar que esse discurso é de socialista, que eu tenho barba porque eu sou socialista. Não, filho, eu sou social-democrata, sempre falei isso. Admiro muito o sistema de trabalho da Noruega, Finlândia, Suécia, Áustria, Alemanha, França, porque não vou entrar no mérito histórico de neoimperialismo, do imperialismo europeu, mas pelo menos as garantias de trabalho ali são para o trabalhador, elas existem. Você vê na França quando é feita uma greve, e aqui no Brasil, infelizmente, virou um jargão falar que greve é coisa de desocupado. Não é, é um mecanismo legal no qual a reivindicação tem que ser feita. E os sindicatos perderam sobremaneira muita força nos últimos anos. Agora, também tem sua parcela de responsabilidade. Por quê? Porque muitas vezes desviaram-se da questão nevrálgica do trabalhador e foram aí fazer penduricalhos políticos. Pagam o preço também disso aí. Então são algumas reflexões. Quanto aos acidentes de trabalho, o Brasil tem muitos acidentes. No ano passado aconteceram 742 mil acidentes de trabalho. Isso que eu não entrei nem no mérito de quantas pessoas que estão encostadas no INSS por algumas síndromes psíquicas, principalmente da classe professoral, um monte, e outras classes aí que trabalham muito com o mental. Mas, segundo alguns, nós estamos na época da inteligência artificial que vai substituir tudo. Isso, bonitão, vai tudo mesmo. E aí a humanidade acaba. Eu não acredito nisso. Aliás, nem mesmo as pessoas que estão ali em cima, que trabalham isso, eles não sabem o que vai acontecer com a inteligência artificial. Eu sei que eu sou professor do interior, ninguém chegou aqui nesse vídeo,
Mas nós estamos aí para reflexão do dia trabalho. Cola conosco, é nós que heróis, estamos juntos já, Elvis.